Vamos lá? Bora. O samba é assim. Expulsaram o Geraldino, agora no futebol só dá granfino. Pra gente feia, maltrapilha e desdentada. Ok. Acabaram as entradas, não tem importância. Vou voltar pro meu radinho, porque meu time ainda merece meu carinho. Não tem importância, vou voltar pro meu radinho, porque meu time ainda merece meu carinho. Antigamente, só com 1 ou 2 cruzeiros, você podia assistir o jogo inteiro, mas hoje em dia, sem um monte de real, nós não consegue nem ver o apito final. Mas hoje em dia, sem um monte de real, nós não consegue nem ver o apito final. Acho que um valor do Corinthians que eu gostaria de que todo mundo lembrasse que a gente é o time do povo. É isso que faz o Corinthians ser tão grandioso, né? Isso que faz a gente ter uma torcida que todo mundo que jogou em grandes clubes do mundo diz que não tem igual, né? Então, meu pedido, o apelo é, dando uma de Alcione aqui, não deixe o Corinthians morrer nessa sua essência de ser o time do povo, de ser o Coringão, e vai Corinthians. Meu avô chegou da Espanha, ele era torcedor do Atlético de Madrid, operário, anarquista, então Brás, já o meu ambiente já é, né, de espanhol, operário, corintiano. Então já começa daí. Meu pai, igual. E eu, igual. Então tem um pouco, turma da periferia, razão. A gente já nasce corintiano. Mas para se descobrir corintiano mesmo, precisa ir ao estádio, na minha opinião. Precisa sentir a torcida. Eu me descobri definitivamente corintiano pela torcida do Corinthians. Eu me emociono até hoje. Ver a torcida do Corinthians é foda. Eu sou corintiano por causa da torcida do Corinthians. E o que eu vi no Morumbi, num jogo contra o Santos, mais de 110 mil corintianos, porra. Mesmo não importa se a gente perde do Santos do Pelé. A gente é corintiano, pô. Aquilo marca para sempre a gente. Como eu tenho essa história desde o meu avô, que viu o nascimento do Corinthians, meu avô chegou em 1912. E ele já logo se tornou corintiano, quer dizer, uma coisa muito de identidade muito imediata, de classe. Eu acho que essa é uma questão que muita gente não gosta. Mas não sou só eu, que sou professor universitário e tal, mas o próprio Henry Kissinger, vejam vocês, ele tinha a compreensão de que o futebol tem uma relação com as classes e com as nações, com os povos, e que cada classe social tem uma referência com o seu time e cada povo também. Então isso é verdadeiro. Eu tive uma discussão com o grande economista Chico de Oliveira, torcedor do Santa Cruz, e ele não concordou comigo que o Santa Cruz é da classe operária pernambucana e tem a identidade nossa do Corinthians. Ele dizia que não, que isso era muito individual. Acho que ele tem um pouco de razão também. Ninguém é obrigado a ser filho de corintiano e virar corintiano, e as identidades de classe também não precisam ser tão diretas. Um filho de classe operária pode torcer para o São Paulo, então ele tem um pouco de razão. Mas na história dos clubes, é inegável que as identidades de classe foram marcadas. Pô, São Paulo é filho do paulistano, né? Então a classe foi para o Morumbi, quer dizer, então a marca dele é a burguesia paulista, não tem como. O Palmeiras é a classe média, imigrante. E o Coringão é o povão, é a classe operária. Não tem jeito. Sociólogo algum que não tiver os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas vai entender o Brasil, né? E de fato é isso, a gente pode fazer uma leitura da história da formação social e econômica brasileira a partir também do futebol, né? E sobretudo o Corinthians, que é esse time que tem uma participação fora de campo em também trazer valores importantes para a sociedade, né? Até vestindo mesmo essa história de ser o time do povo, de ser o time que historicamente é do favelado, é do preto, é do cara que está à margem da sociedade, né? Eu acho que
a gente tem um dever grande de lembrar que futebol também é política, futebol também é ativismo, e negar isso é ir contra o que a história nos mostra, né? Acho que a democracia corintiana talvez seja o maior exemplo que a gente tem no futebol nacional disso, mas acho que até hoje a gente consegue pensar na própria Copa como um grande evento com intersecções geopolíticas. Então, é isso, a gente tem que... Não dá para combater 100% o futebol moderno, afinal, o Coringão é parte dele, a Copa do Mundo é parte dele, e ninguém aqui vai deixar de torcer pelo Brasil por conta disso. Mas eu acho que é importante que a gente faça essa crítica, sim, inclusive para poder levar pautas importantes para espaço em que o futebol permite o acesso, né? E acho que, a partir do momento que o Corinthians investe em futebol feminino, que o Corinthians se posiciona contra a homofobia, contra o racismo, isso é uma contribuição muito importante para a sociedade e que o futebol tem sim que disputar esse espaço e fazer esse ativismo. Mas o nosso hino já fala, és do Brasil o clube mais brasileiro. E nós somos mesmo. Eu digo que, mais do que o espelho, nós somos um farol. O que acontece com a gente acontece depois com o país. Essa que é a verdade. E me desculpe o pessoal do Flamengo, porque o Flamengo é uma outra coisa. O brasileiro mesmo, do Brasil, interior do Brasil, é mais o Corinthians. É mais o Corinthians. O Corinthians é mais brasileiro. Representa mais o Brasil. O Flamengo é muito internacional, muito cosmopolita, o Flamengo. O brasileiro é mais Corinthians. O Corinthians tem mais a ver, por quê? Porque tem a ver com a classe explorada, de ter essa identidade com o proletariado fabril, com essa classe que é quem produz. Então nós temos essa identidade, né? Eu acho que isso não vai desaparecer, né? E por isso uma revolução no Corinthians é o prelúdio de uma revolução no Brasil. Exato, inclusive eu fui plantar essas árvores aí, eu tive no primeiro plantio que a gente fez, e acho que isso conecta muito com um problema hoje que está na nossa cara, que é a crise climática. E lembrando, a crise climática ela não bate em todo mundo da mesma forma. Ela bate no favelado que mora em costa, no cara que tem um telhado de amianto, em quem não bota ar-condicionado na casa porque é caro, porque a conta de luz vem alta, em quem mora em bairro que alaga. Então a gente pensar também nessas problemáticas sociais que muitas pessoas ainda não entenderam, né, por falta de instrução e porque também o sistema não quer que elas entendam. É uma forma da gente voltar às origens e lembrar que o corintiano maloqueiro sofredor ele também tem que lutar para a conquista política que ele precisa na sociedade. Futebol de botão. A Estrela faliu por conta que tiraram o futebol de botão. É só videogame. Agora, sabe por que tiraram o futebol de botão? Porque a Estrela não se acertou com os clubes que os clubes queriam cobrar da Estrela. Entendeu? Então, para você pôr distintivinho ou a carinha do jogador no botão, você tinha que pagar para o clube. Aí eles não se acertaram, acabou o futebol de botão. E a Estrela entrou em crise. Então, olha como é um empresariado de visão tacanha. Vamos abrir os horizontes, vamos pensar mundialmente, né? Futebol de botão mundial. Então, já faço o apelo, vamos fazer as meninas com as carinhas no futebol de botão, ia ser sensacional. Estrela, se liga. Então, hoje os grandes clubes, eles são grandes empresas, né? E se por um lado isso poderia ser muito bom, porque você otimiza a gestão e consegue promover um futebol mais saudável, por outro, você começa a guiar tudo do futebol por resultado financeiro, né? E isso faz com que você afaste o povo, né? E acho que você hoje ter, assim, o nosso corpo dirigente composto por pessoas de elite, e aí você vai ver e quem tá ali todo dia apoiando, gritando pro Corinthians no sol de rachar, na chuva, no frio, é a periferia, né? Essencialmente. Então parece que a gente tem hoje uma estratificação, uma divisão de classes com recorte social e racial, que é também um reflexo da formação do Brasil, né? Então, basicamente, você deixa os
peão de linha de frente ali para gritar pelo clube, cobrar jogador e agir empurrando o time para frente em campo, e os gravata branco ali assinando o documento e fazendo a transação para que o clube se movimente. E isso nem sempre se conversa, aliás, conversa muito menos do que deveria, né? E acho que é justamente esse abismo que faz com que decisões do clube sejam tomadas não pensando no amor à camisa, e sim em ver o futebol enquanto negócio. Verdade. Democratizar os clubes, as federações e a CBF, né? Houve um movimento de centralização muito grande, né? Então, os clubes ficaram dominados por elites, né, muito pequenas, as federações menos ainda, e a CBF pior ainda. Ao mesmo tempo, existem conquistas que são importantes, assim, né? Então, eu trago aqui esse marco de que foi estabelecido de que os grandes clubes precisam ter times femininos também, né? A gente tem um ganho progressivo da importância do futebol feminino no Brasil, né? O Brasil, inclusive, vai ser sede da Copa do Mundo Feminina, se não me engano, ano que vem. Eu mesmo já fui ver jogo das Brabas, eu sei de muitos amigos que foram ver jogo do time feminino do Corinthians, né? A gente agora ouve que, o Brasil ou o Corinthians conquistaram tal título. Isso era uma coisa que antes não existia, né? Ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente entender que esses são frutos de disputas das quais a gente não pode baixar a guarda. E uma prova disso é essa recente decisão que o Corinthians teve de extinguir o time de basquete, né, extinguir algumas categorias, porque é isso, porque não dá lucro. E acho que um papo que a gente teve mais cedo aqui, né, que o mercado, as grandes empresas, elas gostam de falar em austeridade, né, quando é para defender os interesses deles, né? Mas então, quando você pensa, então vamos fazer uma Copa do Mundo que se gasta menos. Não, isso aí tem que gastar muito, que daí você faz um espetáculo gigantesco, né? E aí investir, por exemplo, em outras coisas que formam base e compõem o que a gente tem por esporte enquanto fenômeno social e humano, aí não faz sentido, sabe? E eu era pequeno, vi o Corinthians campeão mundial de basquete contra o Real Madrid. É brincadeira? Porra. É isso aí. Escudo, camisa, bandeira, porra, é para sempre. Isso aí, para mudar, tem que ter uma coisa muito importante. Mas por quê? Porque querem ganhar. Aquela do ano passado joga fora. Tem a desse ano, que é muito mais legal e muito mais cara. Isso aí é um grande reflexo dos modos de produção e consumo que a gente estruturou, né? Que é exaurir o planeta, consumir sem limite, gastar, ter coisa que não dura, porque daí você estraga e compra outra logo, né? Então, é isso, né? Ou a gente entra nesse barulho, vai à falência e destrói o planeta, ou a gente precisa ter um consumo mais consciente e guiar, entender que isso é parte de uma coisa que conversa, inclusive, com a essência do Corinthians. Eu acho que o pessoal não entende isso, a turma do marketing. Porque a identidade, a marca, já que eles são de marketing, a marca tem que ver com identidade, a identidade tem que ver com a história. Você não pode ficar mexendo. Porque torcedor é a identidade com o clube, não é só pelo resultado. E aí o Corinthians é, de novo, o exemplo, né? Porque quem ficou 23 anos sem ganhar e manteve o Corinthians... Aliás, eu desafio, que time aumenta a torcida com tanto tempo na espera? Eu quero saber que time, porque exatamente é isso, porque o que importa é a identidade, não é o resultado. E esse pessoal só quer resultado, tá errado. Aumentando a torcida até na Série B, né? Exatamente. O Corinthians apanha, mas cresce. Não tem essa. Porque o que importa é a ligação com o time. Mas eu, na minha lista, eu poria Luizinho, Dino, Rivelino e o Sócrates, que para mim é um exemplo que ultrapassa o futebol. Um cara que eu gostava muito, assim, talvez pela parte maloqueira, é o Christian. O Christian tinha uma pegada interessante, e um cara que eu lembro muito, assim, que eu acho que até um pouco desse meu lado de gostar de entender o mundo e geopolítica, era o Rincon. Mas que eu achava muito legal que tinha um jogador que era de fora do Brasil
jogando no nosso time. E ele era super corintiano. Ele era super corintiano, assim, e eu lembro que um dia eu encontrei ele num restaurante, assim, e, pô, eu vi ele, assim, ele tava de chinelo, assim, eu falei, pô, gente como a gente, esse cara é legal e tal. Nem tirei foto, porque na época não tinha isso, né, mas enfim, eu lembro de ter gostado muito dessa internacionalização, né. Pô, eu ainda nessa pegada, o Tevez, que pra mim, puta, eu vi jogar no estádio, foi muito louco, assim, acho que Tevez foi uma boa... aproximou a gente de um fanatismo argentino também muito legal, assim. E se organizar direito o futebol brasileiro, aqui os estádios vão ficar lotados, as rendas vão ficar altas, e é um país do futebol, não tem país do tamanho do Brasil que ame o futebol. Nós somos 200 milhões de habitantes, aonde que tem 200 milhões que gosta tanto de futebol que nem aqui? Não tem. Então, nossos empresários aí, nossos dirigentes, é que tem que entender a importância e a força do nosso mercado interno e valorizar os clubes desde baixo. Clubes centenários, clubes históricos, como os do nosso interior aqui de São Paulo. Então, eu acho que é isso que tem que valorizar. Não só do interior, mas da capital também, né? Então, pô, esse ano até o Juva, né? O Juva que tá voltando. A gente teve Juventus e Ferroviária subindo pra Série A, né? Verdade, então... e chama a atenção. Então, é isso aí. E a televisão não precisa ficar só dando campeonato estrangeiro, né? Passa a segunda divisão nossa. Porque o que eu aprendi com meu pai pequenininho, indo no estádio, no Pacaembu com o palmeirense, e o pai de um menino com o palmeirense do lado, respeito. Ele tem o direito de gritar gol, você também, respeito. O esporte, primeira lição, aprender a perder, não é aprender a ganhar. E a vida não é só ganhar. Essa é a lição.